E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as primeiras impressões de Unnamed Memory, que chegou nessa temporada de abril de 2024 e que já chegou surpreendendo com seus 3 primeiros episódios. E que no segundo episódio tivemos um grande destaque para uma luta que tivemos nesse anime e que ninguém esperava que tivesse uma grande atenção, que tivesse uma boa atenção na luta desse anime, mas que acabou surpreendendo todo mundo como foi colocada essa luta. E no terceiro episódio tivemos uma coisa que surpreendeu pra caramba, chocou pra caramba as pessoas, apesar de não ter sido feito de verdade, apesar de não ter sido verdade o que aconteceu. Mas assim, de qualquer jeito surpreendeu o que aconteceu nesse terceiro episódio, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Mas antes de começar a falar sobre esse anime, eu vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar as pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, esse anime conta a história de um príncipe que foi amaldiçoado por uma bruxa quando pequeno, e que agora está atrás de uma outra bruxa para poder quebrar essa maldição. E é isso que foi mostrado nesse primeiro episódio, esse príncipe e seu companheiro tentando escalar essa torre. A bruxa Cori quer se encontrar. E bom, enquanto ele vai escalando essa torre, é mostrado como ele é muito forte, como esse príncipe é muito forte. Mas não tivemos cena de destaque nessa parte para a ação. Mas assim, é mostrado que esse príncipe é muito forte e o que ele está fazendo é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, porque quase ninguém consegue escalar essa torre e chegar até a bruxa. E ele está conseguindo fazer isso, até que ele consegue se encontrar com a bruxa. E que ele esperava que fosse uma pessoa mais velha, porque é uma bruxa que já viveu vários anos. E ele esperava ali se encontrar com uma pessoa mais velha e toda enrugada ali, como ele mesmo fala. Mas ele ficou surpreendido com a aparência jovem que essa bruxa tem. E que ela diz ali que ela parou o tempo dela, que ela não cresce mais e que ela fica nessa aparência para sempre. E bom, com uma pessoa que conseguiu escalar essa torre, ele tem direito a um prêmio, ele tem direito de pedir o que ele quiser. E o que ele quer é quebrar a maldição na qual ele foi colocado, a qual a bruxa do silêncio colocou nele. E que foi mostrado que é uma maldição que impede ele de ter filhos. E que na verdade, não é que ele não possa ter um filho, porque a maldição que foi colocada nele faz com que ele corroa qualquer útero que ele tocar. Então uma mulher qualquer não aguentaria ter um filho dele por conta dessa maldição. E no final ela poderia acabar morrendo. Então por isso que ele não pode ter um filho, porque nenhuma mulher aguentaria ele. E que assim, aparentemente vai ser uma coisa a ser revelada mais à frente, do porquê essa mulher ter feito isso, do porquê essa bruxa ter feito isso. Porque o protagonista, ele fala que o pai dele está guardando um segredo que ainda não foi revelado e que deve ser revelado mais à frente, mas que aparentemente está envolvida com a mãe dele e que pode ser essa pessoa que está jogada no chão, morta aí, ensanguentada, e que foi mostrada no flashback, foi mostrada na memória dele quando a bruxa apareceu diante dele e de seu pai, e que deve ser revelado mais à frente aí, com mais revelações que devem vir nesse anime, mas que por enquanto ele veio procurar ajuda dessa bruxa, da bruxa da lua azul, e que ele quer a ajuda dela para quebrar essa maldição, e que na verdade ela acaba falando que isso não é bem uma maldição, porque uma maldição não seria tão forte assim como foi colocada nele, e que isso aí é mais que uma bênção, na verdade, uma bênção que foi colocada para o lado ruim, e por isso é confundida com uma maldição, mas que na verdade é uma bênção e que ela é muito mais forte. Bênçãos são muito mais fortes que uma maldição, e que por isso ele está sofrendo muito com isso, e que é muito perigoso para qualquer mulher, e que qualquer mulher não suportaria ter um filho dele. E que assim, depois gera uma cena engraçada, porque logo depois que ela fala que nenhuma mulher normal poderia suportar um filho dele, eles começam a procurar uma mulher para ele, uma mulher que poderia suportar um filho dele, e que no final ele pergunta: e você, não suportaria? E que ela fica sem jeito ali, ela fala que sim, ela suportaria, mas depois entende o que ele falou, e não teve como dar risada para a cara que ela fez para ele, e que no final ela acaba recusando o pedido dele. E bom, esse protagonista até acaba pedindo ela em casamento, e é uma coisa que ele fica fazendo isso durante o anime todo. Durante o anime todo ele fica pedindo ela em casamento toda hora, querendo ela como sua esposa, e que desde esse momento ela vive recusando os pedidos dele. E bom, ela acaba revelando que caso ela aceitasse um pedido desses, ela seria a bisavó dele. Ela na verdade seria a bisavó, porque foi mostrado que o bisavô dele também escalou essa torre e pediu ela em casamento também, mas que aparentemente podemos ter um rumo diferente aí com o bisneto do bisavô dele, que tá muito insistente. O protagonista tá muito insistente com essa proposta. E bom, ela até pensa em mandar ele embora daquela torre por conta do pedido dele, só que ele tem uma espada que é resistente à magia, então não daria muito certo com ele usar uma magia. E que no final, como prêmio por ter escalado essa torre, ele acaba pedindo para ela morar junto com ele durante um ano, e que durante esse um ano ela vai tentar descobrir como quebrar a maldição que ele tem. E que é assim, é óbvio que durante esse um ano ele vai tentar dar vários avanços, e que podemos ter uma diferença aí, podemos ter uma mudança na relação dos dois aí. E que assim, eu quero o começo do romance dos dois aí, eu quero que os dois avancem aí na relação. E que assim, por parte dele, ele já mostra que quer muito, já mostra que ele quer muito ter ela como esposa. Mas por enquanto, pelo lado dela, tá bem difícil isso aí, mas pode ser mudado ao longo do anime. E que no episódio número 2 foi mostrado que ela vai estar no palácio com uma maga aprendiz. E que assim, o pessoal já
suspeita que ela não é uma simples maga aprendiz, porque ela já se mostrou uma pessoa muito boa com magia, assim, uma pessoa que consegue fazer magia sem encantamento, e também uma pessoa muito boa com espadas. Conseguiu lutar de igual para igual com um soldado de alto nível. Então mostra que ela não é só boa com magia, mas também com espada também. Ela luta muito bem com os dois. E bom, um fato curioso, que foi mostrado no começo do segundo episódio, é que 15 anos atrás, todos os primos do protagonista desapareceram. E que parece que aconteceu ao mesmo tempo que ele teve aquela maldição. Então pode estar relacionado com a bruxa do silêncio também, porque tirou todos os herdeiros de outras pessoas ali ligadas à família real. E só deixou o protagonista com uma incapacidade de ter filho por conta da sua maldição, por conta de poder corroer o útero de qualquer mulher. Então tem alta chance de estar relacionado com a bruxa do silêncio, que deve ser mostrado mais à frente também, deve ser tomado mais à frente esse fato dos primos dele terem desaparecidos. E bom, nesse episódio, a Tinashe ela vai investigar um lago amaldiçoado que está relacionado a uma besta que ela selou anos atrás, uma besta demoníaca que ela selou anos atrás nesse lago, e que no final, o príncipe e seus soldados acabam indo juntos, depois de muita insistência dele. E que no final ela acaba tendo uma lembrança do passado, quando vê todo mundo pegando aquele portal. E tem uma lembrança do seu passado e das pessoas que não estão mais aqui. Até porque ela já viveu vários anos e eles já se foram, né? As pessoas vêm e vão e ela vai ficando no mesmo lugar. E que assim, podemos ter um desenvolvimento para ela também, não só para o protagonista, mas para ela também, como uma personagem. Ela pode evoluir durante o anime e as diversas questões que estão em volta dela. E bom, ela acaba encontrando um dos culpados que controlava a besta e que no final ele acabou fugindo deles. Mas no meio disso, todo mundo acabou descobrindo que ela é uma bruxa. E que a coisa fica meio estranha ali porque ela é uma bruxa. E as bruxas devem ser temidas, como ela mesma fala para essa garota. E que no final ela acaba indo atrás desse mago, que pretende soltar a besta demoníaca de novo. Só que antes dela ir atrás desse mago, esse protagonista surpreende mais uma vez. Porque ele acaba perguntando para ela se eles podem se casar quando ela voltar. E que ela acaba ficando sem jeito e recusando mais uma vez o pedido dele. E bom, no final, ela acaba encontrando esse grupo que tá tentando desfazer o selo que ela colocou nessa besta. E que ela acaba matando esse grupo todo. E no final ela mesma desfaz o selo para poder acabar com essa besta de uma vez por todas. E olha essa cara que ela faz antes da luta, que surpreendeu bastante gente. E que uma coisa que surpreendeu mais ainda foi essa luta. Essa luta dela contra essa besta demoníaca foi muito bem feita aí. E que surpreendeu bastante gente, porque ninguém esperava que a luta desse anime fosse bem feita. Todo mundo esperava que fosse uma coisa mais simplificada, mas não. A parte aí da luta dela contra essa besta demoníaca surpreendeu pra caramba. Apesar de ter sido rápida a luta, foi surpreendente o jeito que eles colocaram essa luta. E que assim, ninguém esperava muito desse anime aí na questão da ação, mas surpreendeu nesse segundo episódio. E bom, antes dela dar o golpe final nesse monstro, ela acaba sendo mordida por esse monstro, mas no final consegue acabar com ele. Ela acaba voltando muito ferida e chocando esse príncipe. E que no final ela mesma acabou se curando. Ela diz que ela acelerou seu crescimento para poder acelerar sua regeneração. E que assim, ela acabou ficando no final com um cabelão, um baita de um cabelão ali na cama. E bom, ela acaba dizendo para ele que essa luta foi bem fácil na verdade, mas assim, o ferimento que ela teve não condiz com o que ela disse, né? Que foi uma luta bem fácil, apesar de na maior parte do tempo ter sido fácil mesmo. E bom, no episódio número 3, temos uma cena misteriosa que se liga com uma outra cena do episódio número 2, que é a cena pós-crédito, e que mostra esses dois que estavam interessados na Tinashe, na bruxa da lua azul, e que logo após ela derrotar aquele monstro, eles acabaram pegando um cristal que ele deixou cair. Só que depois, eles acabaram encontrando esse cara que tem alguma ligação com a Tinashe, que tem alguma ligação com a bruxa da lua azul, e que deve ser mostrado mais à frente com essa ligação, porque eles sempre falam que em todas as histórias ele não é uma boa pessoa para ela. E no final dessa conversa, esse cara acaba teletransportando a sua companheira e ele acaba sendo eliminado por esse cara, pelo que parece. E que deve retomar essa parte mais à frente, porque esses personagens devem aparecer mais à frente, essa garota e esse outro cara que apareceu e que tem alguma ligação com a Tinashe, e que deve ser explicado mais à frente. E bom, nesse episódio, o protagonista, ele está investigando uma floresta junto com seu companheiro, e que aparentemente tem várias pessoas sendo atacadas no meio da floresta, e que no final, eles acabam descobrindo que é uma planta que parece ter uma joia nela. E bom, elas acabam soltando um gás venenoso e que acaba complicando a situação deles, e que no final, eles acabam sendo salvos por uma outra bruxa, essa bruxa aí que acabou salvando eles e dando a cura para o companheiro do príncipe, e que também conhece a Tinashe. E bom, essa outra bruxa acaba revelando um outro fato curioso sobre a Tinashe, de que na verdade ela é uma feiticeira espiritual, e que feiticeiros espirituais precisam permanecer puros, porque senão eles vão consumir mais mana do que o normal, e que pode esgotar mais fácil a mana da pessoa. Só que ela acaba explicando que para a Tinashe não faria a menor diferença isso, não faria a menor diferença ela não permanecer pura, e que isso não atingiria ela de jeito nenhum. E bom, eles acabam voltando para o castelo e escondem o fato de que eles foram para a floresta e encontraram a bruxa, porque senão a Tinashe ela vai ficar muito brava com eles. Mas ela percebe que tem algo estranho com o príncipe, porque aparentemente ele não está bem depois do encontro que ele teve com aquela bruxa
bruxa, ele não está bem. E que ela até deduz que ele tem uma namorada, porque ela está sentindo a força vital dele flutuar. E que ela também está sentindo um perfume diferente vindo dele. Então por isso ela está suspeitando que ele tem um amante, que ele tem uma namorada secreta. E que no final, ela acaba percebendo que tudo aquilo é obra daquela bruxa, porque ninguém está sentindo nada vindo dele e ela é a única que sente isso. E que ela acabou percebendo que é obra daquela bruxa, que aquela bruxa queria que a Tinashe fosse a única a perceber. E que no final ela acaba ficando muito irritada e que viu que é um feitiço que aquela bruxa lançou no príncipe. E que é um feitiço que se disfarça de amante nos sonhos dele. Então por isso a força vital dele está flutuando. Por isso ela está percebendo uma flutuação na força vital dele. E por isso ela estava achando que ele tem uma amante, ele tem uma certa namorada secreta. Mas não, é nos sonhos dele que está tendo um encontro com a outra pessoa. Que no caso, nos sonhos dele seria ela. E que através desses sonhos a força vital dele está sendo roubada. E caso ela não tivesse percebido antes, ele estaria numa posição muito mais crítica. E talvez até morto na verdade. Só que a intenção daquela bruxa não era matar ele, porque ela sabia que a Tinashe descobriria sobre o feitiço que foi lançado. E bom, a Tinashe, ela vai quebrar o feitiço que foi lançado nele. E que foi bastante assim, como pode dizer, essa parte foi a que mais chamou a atenção nesse episódio. Porque não foi nada fácil para ele quebrar esse feitiço. Na verdade foi rápido, mas não foi nada fácil para ele. Porque ela tem que quebrar o feitiço por dentro do sonho, enquanto ele estiver sonhando. E que é mostrado no sonho, ele subindo a torre e encontrando ela na cama. E depois disso ele acaba se aproximando dela e colocando as mãos no pescoço. E quebrando o pescoço dela. E que foi de um jeito bem assim, de um jeito bem pesado na verdade. É uma coisa real que aconteceu, mas foi bem pesada essa parte dele quebrando o pescoço dela. E que foi uma parte muito pesada, mas que foi necessária para quebrar o feitiço que foi lançado nele. Só que no final disso ele mesmo fala que não gostou desse método de quebrar o feitiço dela, de quebrar o feitiço da outra bruxa. E que ele fala que ele não gostou de ter quebrado o pescoço dela, mesmo que tenha sido no sonho. Porque mostra que ele tem um sentimento por ela, porque ele está sonhando com ela. Ele sente algo por ela que não percebeu ainda. Mas talvez seja uma coisa que ela perceba mais à frente que é real. Porque a outra bruxa até falou pra Tinashe que esse cara parece gostar dela mesmo. Porque depois disso a Tinashe vai tirar satisfação com essa bruxa, porque ela também não gostou dela ter se envolvido com o príncipe. E bom, no final ela acaba ganhando o sangue e o sêmen do príncipe, para ajudar a quebrar a maldição que a bruxa do silêncio colocou nele. E que é uma maldição muito mais forte, na verdade uma benção, como vimos anteriormente. Porque uma benção é muito mais forte que uma maldição. E que pode afetar as mulheres normais, né? Pode afetar todas as mulheres normais. Só que agora ele não quer nenhuma mulher normal não, ele quer a bruxa, ele quer a bruxa da lua azul, ele quer a Tinashe. E que eu quero ver isso acontecer, porque os dois são muito legais. Eu gosto pra caramba do príncipe, que dá vários avanços em cima dela, e dela também, ela é muito legal também. Só falta ela perceber que ele gosta realmente dela. E esse episódio acabou com ela se desculpando com ele, por ter feito ele quebrar o pescoço dela no sonho, por ter feito ele quebrar o feitiço daquele jeito. Mas assim, olha como eles estão aí, olha como estão juntinhos aí, assim, sim, você olha pros dois e parece um casal, isso parece um casal. E que eu quero que os dois fiquem juntos no final, eu quero que os dois sejam um casal até o final desse anime. E já tem bastante coisa a ser mostrada, tem bastante coisa a ser explicada nesse anime ainda, e que devem ser mostradas e explicadas nos próximos episódios. Então, ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilha o vídeo para chegar as pessoas. Ficando por aqui e falou!